Vamos resolver o exercício 1 da aula 57 do nono ano do ensino fundamental. Considere a função dada por g de x igual a 8 menos 4x, sua raiz é. O que significa raiz? Raiz de uma função significa onde lá no gráfico, tá? Ao desenharmos, ao representarmos essa função no gráfico, essa reta que é a figura que nós representamos no gráfico de uma função afim, corta o eixo de x, ou seja, corta o eixo das abscissas. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui a gente tem uma reta, né? Tem uma função, e o gráfico da função é essa reta que passa exatamente aqui, corta o eixo de x no ponto 2. Então, esse pontinho aqui, ó, é chamada de raiz da função. Ok? Muito bem. Mas esse gráfico é dessa função que nós estamos considerando aqui? Não. Tá? Então, como nós encontramos a raiz dessa função sem precisar desenhar o gráfico? Ou seja, como é que nós descobrimos onde essa reta vai cortar o eixo de x, o eixo das abscissas, sem precisar representar no gráfico? É muito simples, tá? O que é que nós faremos? Nós vamos atribuir o g de x como sendo igual a 0. Certo? Então, no lugar do g de x, nós vamos colocar 0. Resolvemos a conta e vamos encontrar um valor para x. Aquele valor que nós encontrarmos para x é exatamente onde essa reta vai cortar o eixo das abscissas. Ok? Então, vamos lá. Eu vou copiar novamente a função, substituindo. Onde tem o g de x, vou colocar o 0. Então, vai ficar 0 igual a 8 menos 4x. O objetivo nosso é isolar o x. Então, esse 8 que é positivo, passa para o outro lado negativo. Igual a menos 4x. Esse menos 4 está multiplicando o x. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar com a operação inversa. Então, eu terei menos 8 dividido por menos 4. Isso igual a x. Portanto, o x vai ser igual. Menos com menos é mais. 8 dividido por 4 é 2. Certo? Então, veja bem o que acontece aqui. Ó. Nós descobrimos exatamente o ponto onde a reta vai cortar o eixo de x. Exatamente no ponto 2. Por isso que para nós aqui é a letra A. Só mais uma coisa. Embora eu não soubesse antes que seria no 2, então eu coloquei aqui, coincidentemente deu certo, deu aqui no 2, tá? Mas esse gráfico que eu vou desenhar aqui, ó, eu tenho mais uma coisa que eu posso tirar de informação lá de cima da minha lei da função. Eu vou observar o número que está na frente do x. Se ele for positivo, a reta, o gráfico será crescente. Se ele for negativo, o gráfico é decrescente. Então, o que nós verificamos? Nós verificamos que a raiz é o 2. Ou seja, esse gráfico vai cortar exatamente aqui nesse ponto. Ok? Como é uma função decrescente, isso significa que nós vamos ter um comportamento da reta mais ou menos assim, né? Com a função sendo decrescente. Ok?